Graça e paz, amados. Uma boa tarde em Cristo Jesus. Com certeza o Senhor já nos deu um dia abençoado, já tivemos uma manhã de bênçãos, de vitória, e com certeza a tarde vai transcorrer desta maneira também, na bênção de Deus, não é? E o Senhor vai nos agraciando cada vez mais. Eu quero já ir cumprimentando os irmãos, saudando os irmãos que já estão entrando aqui, né? Então, né? Irmã Jane, irmão Sérgio, irmã Dinalva. Então, o Senhor abençoe a vida de vocês, Tânia, que cada vez mais a bênção, a misericórdia seja abundante, sejam abundantes sobre a vida dos irmãos. Eu louvo a Deus por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar juntos, agora, nesse momento. Então, vá chamando as pessoas aí, vá convidando para a sua sala de vídeo, vá compartilhando, não é? Porque são pessoas que vão receber também. E o assunto que eu vou tratar esta semana é algo assim, extremamente importante para as nossas vidas, que eu tenho certeza que pode mudar muita coisa na sua vida. E eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo de Deus vai fazer você entender, vai ministrar na sua vida de forma assim preciosa, preciosa mesmo. Então, fique bem atento, não desligue de jeito nenhum, não saia, só se você tiver uma necessidade mesmo para sair, mas fique aí, permaneça aí, porque desse assunto eu vou tratar nas 3 lives. Hoje vai ser o início. Então, guarde bem. Sabe qual é o assunto? Qual é, pastor? O senhor já nos deixou curioso e nós queremos saber o que é, não é? Então, eu vou falar sobre feridas na alma. Então, isso é um assunto que hoje, principalmente hoje, eu estou vendo. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu estou vendo, assim, muitas pessoas, e principalmente agora com a pandemia, isso aflorou muito mais ainda, e por causa de todas essas situações que estamos vivendo, muitas pessoas têm sofrido mais ainda, e tem sido assim bastante difícil. Então, por causa disso, pela necessidade que eu estou vendo e ouvindo das pessoas, então eu quero ministrar sobre isso. E com certeza procure identificar, não é? Procure identificar o que eu vou falar aqui nessas 3 lives, e o ideal será você não perder nenhuma, porque você vai entender nas 3, eu vou fazer de uma maneira tão, vamos dizer assim, didática, para que você possa entender bem isso aí, ok? Então chame agora mesmo as pessoas e compartilhe, e chame para a sua sala de vídeo aí, porque você é esse instrumento de Deus que vai ajudar muitas pessoas dessa maneira. Eu sempre digo que depois eu coloco no YouTube, vou colocar no YouTube depois, para quem quiser, não é, ver mais vezes, né, ou até mesmo no Facebook você pode encontrar, porque está aí na página da igreja. Então, queridos, feridas na alma. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim, ó, que o próprio Deus de paz faça vocês inteiramente puros, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, fortes e irrepreensíveis, até aquele dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Tem tantos outros textos que nós podemos usar aqui. E durante a semana eu vou usar mais textos para corroborar com este que eu estou aqui falando. Mas então, querido, eu quero falar com você da seguinte maneira. Olha, presta atenção. O homem é composto de espírito, alma e corpo. O homem é composto de espírito, alma e corpo. Então, vamos caminhando agora. O espírito, que no grego, a palavra grega para espírito é pneuma, não é? E em hebraico é ruar. Então, você fala do Espírito aqui, e o Espírito Santo, não é?
tem um outro nome, tem uma outra denominação, é Ruá, e tem lá em hebraico, em grego, você pode ver. Eu não vou ficar falando grego e hebraico para você aqui, porque não é o caso. Então, veja bem, mas o Espírito é pneuma, e o Espírito é a conexão do homem com Deus, e onde acontece a salvação. A pessoa é salva no Espírito. Guarde bem isso aí. A pessoa é salva no Espírito. O sangue de Cristo opera o milagre da salvação no Espírito. A salvação, eu já disse em outras lives e vou repetir para nós podermos fazer um contexto aqui do que estamos falando. A salvação é instantânea, pois a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que confessar o nome do Senhor, não é, no seu coração, ele será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E tem tantos outros, né? Então, quantos outros textos falam da salvação imediata? Por que ela é imediata? Por que ela é instantânea? Porque ela não depende do meu esforço, não depende das minhas condições. Eu não sou salvo por isso, mas eu sou salvo por causa do poder do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Então, quem fez todo o sacrifício, tudo que era necessário ser feito para que eu fosse salvo, e eu hoje seja salvo, e você, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo grande amor de Deus pelo mundo. Então, pelo homem. Então, veja bem, aqui está. Então, quando o homem reconhece que é pecador e declara que o sangue de Cristo Jesus é poderoso para perdoar, salvar, libertar e purificar dos seus pecados, e ele faz isso com toda a sinceridade no seu coração, no seu espírito, ele então é salvo. Porque o sangue de Cristo opera esse milagre. Então é instantâneo. E olha só, a Bíblia lá em Colossenses, né, no capítulo 2, versículos 13, e no capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados. Já que vocês, por assim dizer, voltaram a viver novamente, isto é, receberam vida novamente, quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está sentado ao lado de Deus, no lugar de honra e poder. Então, o que o texto está dizendo é que nós andávamos mortos, mas o sangue de Cristo nos deu vida. Então, somos novas criaturas porque recebemos vida em Cristo. Ok? Entendido a questão da salvação? Maravilha. Então agora nós vamos para outra parte do homem. Eu não disse no início como era composto de espírito, alma e corpo? Então o espírito é salvo, vai para a glória, você tem seu nome registrado no livro da vida, ok, mas você tem alma. E alma é o reino dos sentimentos, das emoções, né, da alegria, da tristeza, das decisões, enfim. É um reino imenso, isso aí. E isso aí é chamado de mente também. A Bíblia chama de mente, né? Ou psique, ou alma, tudo quer dizer a mesma coisa. Isso significa dizer que faz parte da sua vida e da minha. Sendo a vida de cada organismo. Ela não é eterna. A alma não é eterna. Guarde bem isso. Quando você lê na Bíblia alma e coração, esses termos, você tem que procurar entender que em alguns textos está falando desse reino, dos sentimentos e das emoções. Em outros momentos está falando do espírito, que chama também de alma. Então veja bem, a alma não é o mesmo que o espírito. Isso está declarado no texto que eu li aqui. Então, para você saber. Agora,
vá atentando para isso, vá prestando bem atenção nisso. Onde acontece a ferida? Acontece na alma, não acontece no espírito. Lembra que eu disse que o espírito é salvo? Pronto. Não acontece no espírito. Porque a alma agora, ela vai passar por um processo. Você é salvo, o homem é salvo, trouxe toda essa carga, né? Tudo que estava lá, que estava com ele, não deixou de estar, agora vai passar pelo processo de restauração. Então, a salvação é instantânea, a restauração é um processo. Então, preste bem atenção nisso, porque é muito importante. Esse processo é o que a Bíblia trata, que nós seremos transformados. Transformados, é a transformação. Ou seja, o caráter passa a ser mudado. Muitas atitudes minhas passam a eu não ter mais aquelas atitudes. O meu linguajar vai mudando. Os meus pensamentos vão mudando. Coisas que eu gostava antes, eu passo agora a não achar mais nenhuma graça naquilo. Esse é o processo da transformação. E isso não é da noite para o dia, isso não é instantâneo. Isso depende de você deixar o Espírito Santo fazer. Então agora, deixa eu falar uma outra coisa para você, que é muito interessante também. Então as feridas, elas acontecem na alma. E estas feridas, elas podem acontecer por várias razões, por vários motivos, por várias situações. Eu vou citar algumas aqui, mas não são todas não. Eu vou citar algumas e você vai pensando em algumas coisas. Daqui a pouquinho eu vou dizer outra coisa que vai mexer com você. Por exemplo, razões que as feridas acontecem na alma da pessoa. Separação dos pais, violência doméstica, maus tratos, rejeição, ausência materna ou paterna, maior atenção para um filho do que para o outro, ok? Então, a comunicação depreciativa do pai para com o filho, da mãe para com o filho, né? Então, veja, preste bem atenção, e isso vai gerando mágoa. O que é a ferida? A ferida, ela é por causa da mágoa, por causa da dor, por causa da tristeza que acontece lá. E aquilo fica lá, feriu. Aí a pessoa vai crescendo, e quando ela vai crescendo, aquilo só vai aumentando, aquela ferida só vai aumentando. E o resultado disso é o seguinte, é que tem pessoas que vivem todo o tempo triste, elas não conseguem sentir alegria. Pessoas que vivem todo o tempo acabrunhadas, para elas são desanimadas, elas não veem graça em nada. Por quê? Porque elas estão lá, ela não sente aquela alegria que as pessoas sentem. E tem pessoas, eu já tive a oportunidade de tratar tantas pessoas, e tem delas, para vocês terem uma ideia, que elas se irritam, elas se aborrecem e ficam mesmo iradas, porque as outras pessoas estão sorrindo, porque as outras pessoas estão alegres, né? E a própria pessoa diz, o que eles estão vendo tanto e tem tanta coisa para eles se alegrarem? É porque quando a pessoa tem a sua alma ferida desse jeito, sabe o que acontece? Ela não consegue romper na sua vida. Ela não consegue romper. Então, o que acontece? Viu? É muito sério isso, porque aí ela tem uma experiência com Jesus. Aí ela entrega a sua vida a Cristo. Então ela é salva. Se ela partir para a eternidade, no outro dia, ela vai estar com o Senhor, porque ela é salva, viu? Então, mas por que, pastor, que eu sou salvo, eu sei que sou salvo, eu sei que meu nome está escrito no livro da vida, mas por que, pastor? Por quê? Que eu não consigo romper na minha vida?
Por que que eu não consigo vitória na minha vida? Por que que eu não consigo ver as coisas mudarem na minha vida? Às vezes, a ferida aconteceu por causa de um namoro mal sucedido. Às vezes por causa de um casamento mal sucedido. Por causa de tantas coisas que acontecem. Viu? Então preste atenção, porque é muito importante você ficar ligado nisso. Então olha só, eu vou contar alguma experiência de pessoas que eu já tratei, que já aconselhei e que já vi Deus agir de maneira maravilhosa. Então eu quero deixar a oportunidade para você ir pensando na situação. Se você conhece alguém assim, se você sabe, e às vezes as pessoas escondem, elas guardam isso só para elas. Elas não passam isso para as pessoas porque elas têm vergonha de falar. Elas não se sentem à vontade em certos ambientes. Elas, até na igreja, na hora do culto, tem momentos que ela não se sente bem, ela fica querendo sair, aquilo não está bom, nada agrada, ela vai orar, ela não tem condições de permanecer na oração, e se não tiver cuidado, vai conversar com alguém chega e diz para ela, você tem que ver como é que está a sua vida, você tem que ver como é que está a sua vida com Deus, porque essas coisas todas, irmãos, meus amados, nós temos que analisar muito bem. Então eu estou fazendo agora essas lives dessa maneira, para poder dar esclarecimento. Isto tudo acontece na alma. Já chegaram pessoas que para mim disseram assim, pastor, eu acho que eu não sou salva. Eu disse, mas por que você está dizendo isso? Disse, não, porque eu tenho uma tristeza imensa dentro de mim. Eu sinto raiva de uma pessoa que me fez algo que me feriu demais. Eu digo, olha, espera um pouquinho. Ser salvo depende de Jesus, não depende da tristeza ou não que você tenha. Ser salvo depende do sangue de Cristo. Você ama a Jesus Cristo? Amo. Amo sim. Ela diz, eu amo a Jesus Cristo. Eu disse, você gosta de orar? Gosto. Você ama a palavra de Deus e crê que ela é a verdade para as nossas vidas? Sim, eu creio. Você gosta de adorar a Deus? Eu gosto sim. Eu gosto sim. Mas eu não consigo vencer, não consigo romper na minha vida. Então, eu acho que eu não sou salvo. Eu digo, olha, você tem todas as características de um salvo. Porque quem não é salvo não tem nenhum temor a Deus, não tem nenhum amor a Deus. Ela pensa em Deus como um ser supremo, mas ela não tem esse amor a Deus. Ela não tem alegria, a alegria da salvação dentro dela. Não é essa alegria que você está me dizendo que não tem. É a alegria da salvação. Ela não tem. Ela não ora. Ela não tem nenhum. Eu disse, você gosta de orar? Ela disse, eu gosto, pastor, mas eu não consigo ficar muito tempo orando. E eu gostaria de ter mais tempo com Deus orando. A gente sabe que a oração também é um exercício, né? Agora, eu disse, então, uma coisa eu quero te dizer, você é salvo. O problema que está acontecendo é porque você está com a sua alma ferida. Você tem a alma ferida. E por causa disso, você entende que você não tem essa comunhão com Deus. Ela disse, pastor, é isso mesmo? Eu digo, é. Meu Deus, então o Senhor tirou um peso da minha consciência e da minha mente. Eu digo, ok, então agora vamos trabalhar a parte da sua alma, que é onde está a ferida. E ali nós fomos trabalhar. Qual era o problema? Um problema de rejeição da mãe desde o ventre. Então ela foi rejeitada pela mãe desde o ventre. Então isso feriu aquela vida, e ela já adulta, já numa situação dessa, tão triste, tão angustiante, tão difícil. E então eu expliquei para ela isso aqui. Não é? Falei, e tem mais coisas que eu falei que eu vou falar nas próximas lives.
Então, e vou mostrar textos bíblicos, né, para que você entenda que a Bíblia fala sobre isso. Então eu orei por ela, ministrei na vida dela. E ela então, ela não conseguia perdoar a mãe dela. Não conseguia, em hipótese alguma. E ali eu orei, ministrei na vida dela, mostrei como é que ela devia fazer, como ela devia fazer com a palavra de Deus, na oração. Mas ela precisava ser curada. Porque se ela não fosse curada, ela não iria ter uma vida cristã abundante, próspera, de alegria e paz, de vencer as lutas. E também, porque você imagina, meu irmão, minha irmã, uma pessoa que está ferida, um lugar que está ferido, se alguém tocar ali, pronto. Tem muitas pessoas que têm feridas na alma muito grandes, mas essas feridas, elas estão como que uma casca por cima. Eu estou só dando um exemplo para você entender. Qualquer coisa que acontece na vida daquela pessoa, aquilo aflora tudo de novo, vem tudo outra vez. Dessas coisas machucam, maltratam, entristecem, trazem depressão, desânimo, a autoestima vai lá embaixo. Por quê? Porque precisa ser curada. Então veja bem, eu estou dando início hoje. Nas outras lives eu vou falar mais sobre isso. E dar características. Na próxima live eu vou falar das reações mais patentes de quem tem feridas na alma. Então essa pessoa que veio falar comigo, logo depois que eu orientei direitinho, eu fui ministrar na vida dela. E ali ela foi curada pelo poder do nome de Cristo Jesus. Ela foi curada. E ali, meu irmão, depois que ela foi curada, eu perguntei para ela como é que ela agora pensava na mãe dela, como é que ela via a mãe dela. E ela disse: olha, pastor, eu não sinto mais o que estou sentindo pela minha mãe, eu não me sinto mais rejeitada, e agora começou dentro de mim eu estou sentindo assim uma alegria, uma paz, eu estou leve, pastor, parece que tiraram um peso de cima de mim. Então, meu irmão, você pode ter a idade que tiver, mas se teve essa ferida, você vai caminhar com ela todo o tempo, se você não for curado. Então comece agora, depois do que eu falei hoje, dando esse início, comece a pensar agora, o que aconteceu com você, que existe uma área da sua vida que você ali, naquela área, quando você pensa naquilo, quando você não gosta nem de pensar, mas quando você pensa, aquilo te traz tristeza, te traz angústia, te traz aflição e revolta. Pensa nisso agora. Pensa nisso. E eu vou falar, né, na próxima live sobre certas reações que as pessoas têm. Que você olha para a pessoa, ela é uma serva de Deus ou um servo de Deus, mas em dado momento ela tem reações que você diz: meu Deus, o que é isso? Então eu quero falar para você isso a partir da próxima live que eu vou fazer. Por enquanto, eu vou deixar você pensar em tudo isso que eu coloquei aqui. Não esqueça, é um processo de restauração. E restauração, preste bem atenção, restauração leva tempo. Você é curado da ferida, mas aí você vai passar pelo processo restaurador. E a tua vida vai ser outra vida. Olha, meu irmão, eu te garanto, eu já vi muitas pessoas. Não foi só uma nem duas. Se fosse só uma já era suficiente para eu te falar aqui. Mas eu já vi muitas pessoas serem tocadas por Deus, serem curadas pelo Senhor e serem restauradas pelo Senhor e terem suas vidas restauradas. Eu já vi casamentos serem restaurados por causa disso, porque isso é uma reação que eu vou falar na outra live. Então, eu já vi muitas pessoas serem restauradas. Então eu quero te dizer, pensa em tudo isso, pensa nos textos que eu falei aqui, né? Se você
precisa ver os textos, vai lá ver a live de novo, ver os textos que eu coloquei aqui para você, tá ok? Então, quero deixar aqui que o Senhor te abençoe abundantemente. Eu tenho certeza que você vai ser assim profundamente abençoado, edificado, e muita coisa vai mudar na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Querido, nós vamos orar agora, e nós vamos orar pelo irmão Roberto, né? Pelo irmão Roberto, ela é membro da igreja, está sentindo muitas dores. Nós vamos orar pelo servo do Senhor, nós vamos orar pelo irmão João Sena, que amanhã será internado para fazer uma cirurgia. Eu tenho certeza que essa cirurgia vai ser uma bênção, não vai ter nenhuma complicação no nome de Jesus. E também eu tenho certeza que o Senhor vai tocar ali na vida do Roberto, para que essas dores desapareçam no nome de Jesus. E nós vamos orar também pelas pessoas que estão enfermas, não é? Que estão aí sofrendo por causa dessa enfermidade, a Covid-19, e nós vamos orar para que o Senhor assim derrame da sua graça, da sua unção de cura sobre estas vidas. Vamos orar? Ore agora como se fosse por você. Clame a Deus agora junto comigo, como se fosse você que estivesse nessa condição. Viu, querido? Ore comigo agora. Querido Deus, eu quero nesta hora, Senhor, te agradecer de todo o meu coração pelo privilégio que o Senhor me deu de ter essa oportunidade de poder ministrar a tua palavra para os teus servos, tuas servas, essas vidas que estão aí, Senhor, participando. Pai Celestial, muito obrigado. Eu sei que a tua bênção já é sobre eles. E agora nós te clamamos pela vida do teu servo, irmão Roberto, que o Senhor estenda a sua mão maravilhosa, a sua unção de cura na vida do teu servo, que ele seja curado, Senhor, radicalmente desta enfermidade, para que essas dores desapareçam da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o teu servo tenha paz, tenha tranquilidade, tenha saúde dada pelo Senhor. Querido Senhor, nós te clamamos pelo irmão João Sena, teu servo, que é membro da igreja, Senhor, um homem de Deus, que é necessário passar por essa intervenção cirúrgica. Senhor, essa cirurgia, o Senhor usa os médicos, usa os enfermeiros, anestesistas. Senhor, e com certeza os teus anjos estarão lá, juntamente com o teu servo, para assim darem toda a assistência do céu ali naquela cirurgia. Senhor, em nome de Jesus, vai ser uma cirurgia tranquila, não haverá nenhuma complicação e o teu servo vai ter saúde plena e vai ser restaurada a sua saúde rapidamente. Em nome de Jesus Cristo, porque nós confiamos na palavra do Senhor. Senhor, agora nós te clamamos por todos que estão enfermos, nos hospitais, em casa. Senhor, tem misericórdia dessas vidas, Pai Celestial. Ministra na vida deles, meu Senhor, e faz com que, ó Deus, a tua unção de cura venha sobre eles, e eles recebam a cura no nome de Jesus Cristo. Tanto aqui em Brasília, quanto no Brasil e em todas as nações. Querido Senhor, sara a nossa nação. Nós te clamamos é porque nós cremos. E nós temos certeza que o Senhor opera, porque o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor manda em tudo. E não há nenhuma autoridade acima da tua autoridade, Senhor. E é na autoridade do nome de Jesus que nós ordenamos a bênção hoje e para todo sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Um abraço para todos que enviaram, né? Entraram na live, que eu não pude cumprimentar você, mas que o Senhor te abençoe abundantemente, que a graça do Senhor seja derramada cada dia mais sobre a sua vida. Não esqueça, na live de quarta-feira eu estarei continuando esse assunto e olha, meu irmão, vai ter muito mais coisa interessante, você vai ver coisa extraordinária, você vai identificar, se você tiver
essa situação, você vai identificar a sua situação e eu vou depois ministrar na sua vida, na última live, eu vou ministrar na sua vida, eu vou orar por você e eu tenho certeza que a cura virá. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe grandemente para a glória e honra do nome de Jesus. Diga comigo, muito em breve nós estaremos cantando o hino da vitória. Amém. Deus abençoe abundantemente.